Olá! Vocês estão prontos para saber um pouquinho mais sobre a teoria newsmaking? Aguarde, que já já começa o nosso podcast. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao nosso podcast e hoje falaremos sobre a teoria newsmaking. E é ela que se dá início aos notórios difusores como Nelson Traquina, Mauro Wolff e principalmente Tillman. Tillman dividia as matérias em 5, sendo elas as duras, que são factuais perecíveis, as leves, não perdem atualidade, que são as exposições de quadro, as súbitas, que são sem previsões, como por exemplo incêndio, terremoto. Também possui em desenvolvimento, que são os fatos que vão acontecendo, como por exemplo sequestros e mortes, e em seguida são aqueles fatos pré-programados, que são votações das reformas políticas. E assim, o conceito de transmissão da realidade através de jornalismo ganha outro aspecto, e ao contrário da teoria do espelho, pois explica que as notícias não são reflexo da realidade e defende que o jornalismo é uma construção do real. Dessa forma, a produção noticiosa passa a ser enxergada de forma industrial a partir da influência de diversos fatores que envolvem esse processo. O discurso jornalístico é considerado um modo de comunicação da realidade, sendo que os meios de comunicação são emissores da mensagem socialmente produzida. A noticiabilidade é constituída pelo complexo de requisitos que se exigem para os eventos, do ponto de vista da estrutura do trabalho nos aparatos informativos e do ponto de vista do profissionalismo dos jornalistas, para adquirir a existência pública de notícia. De acordo com os critérios de noticiabilidade, o processo de produção da notícia é planejado como uma rotina industrial. E assim, para a produção da notícia, deve-se levar em conta alguns fatores, como a veracidade dos fatos, objetividade, interesse público, influência, importância e a imparcialidade. Sérgio Gadini diz ser importante considerar que as rotinas são elementos da estratégia da produção jornalística, abre aspas, onde a notícia resulta de um trabalho socialmente produzido, fecha aspas. Assim, o contexto da construção da realidade não se limita apenas ao conteúdo noticioso em si, mas também os processos que permeiam os modos da atividade jornalística. Destaca-se que a observação participante é considerada uma derivação da etnografia. A relação entre a antropologia e o jornalismo ocorre desde o início do século XX. É a antropologia que fundamenta metodologicamente pesquisas sobre o newsmaking. A problemática metodológica de pesquisa é a definição do tempo de observação participante na capacitação das rotinas produtivas nas redações. Habitualmente, em demais áreas da ciência, a etnografia se sustenta pela pesquisa de campo, pelo menos um ano, o que corresponde, por exemplo, ao tempo médio de duração do ciclo produtivo de comunidades rurais. Apesar disso, o período ainda não é unanimidade em todas as áreas de conhecimento. Pelo fato de a rotina diária dos jornalistas ser regida pelo tempo da entrega do material de forma hábil, Glaucia Mendes sugere que, abre aspas, a observação participante das rotinas de produção da notícia dure em média um mês, reproduzindo o mínimo do quadro normal de uma redação, englobando, por exemplo, plantações de semana, feriados e a ocorrência dos mais diversos tipos de notícias. Fecha aspas. Sendo assim, o jornalista tem a sua participação no planejamento produtivo da notícia, mas devido à rotina da indústria, deve-se seguir a tal planejamento produtivo, transmitindo informações seguras e concretas daquilo que é falado,
sem distorção do produto, como é chamada as famosas fake news, e sempre apurando muito bem os fatos. Essa teoria ainda é aplicada nas redações tradicionais dos dias de hoje, sendo tratada de forma contemporânea dentro dos jornais impressos, televisivos e no meio radialístico. Cabe sempre ao jornalista definir o que é notícia de acordo com os critérios da redação e do veículo. Trabalhar com a hipótese de newsmaking, muito utilizada pelas pesquisas no campo do jornalismo, abre caminhos para uma visão diferenciada do mercado publicitário, sendo assim as rotinas de produção e o estudo dos emissores, que são campos ainda pouco explorados na pequena publicitária acadêmica, poderão qualificar-se através dessa abordagem. Eu, Maria Eduarda, juntamente com a minha equipe Luana Naves, Ariane Barbosa e Bruna Saturnino, da turma de Publicidade e Propaganda da Unianguera, gostaríamos de agradecer a todos que ouviram esse episódio do nosso podcast. Um abraço!